Olha a crocância disso, gente. No meio, o marido ficou em casa provocando, sabe? Fazendo algumas coisas que sabia que tirava ela do prumo. Vou abrir agora esse puxão de fogo pra mostrar como é que é. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. Oi, gente, como é que vocês estão? Estamos bem aqui, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Eu aprendi uma receita e quis logo trazer para vocês, porque ela tem bastante proteína. Eu costumo tomar whey aqui em casa, só que o meu whey acabou. Daí eu fui pesquisar o preço do whey que eu quero, que é da Dux, que eu já consumi antes, e tá caro, gente. Não tá barato. E aqui em casa a gente tem um planejamento financeiro. E o nosso planejamento financeiro já estava ali no limite. Se eu comprasse o pote de whey, ia passar do limite desse mês. Então eu falei, não, preciso esperar virar um mês. Só que nessas que a gente pensa nas economias que a gente faz, a gente adquire novas habilidades, possibilidades, né? E eu vi uma receita no TikTok. Eu nem estava pesquisando sobre isso, gente, mas como aparece bastante receita para mim no TikTok, essa me encantou, eu já fiz algumas vezes e amei. Falei, eu vou levar para o canal, pode ser que ajude vocês também. Porque eu considero que comer proteína é muito importante. Em todas as refeições de manhã eu consumo ovo, daí eu faço um lanchinho, porque quando eu tomo café às 6 horas da manhã, lá pelas 9h30, 10 horas já tô com fome. Daí eu queria alguma coisa que tivesse proteína, eu colocava whey, não tem whey para colocar, vou colocar essa proteína de soja que eu vou ensinar para vocês. Só que ela é doce, então isso que me encantou, e eu adoro coisa crocante, gente, sabe, tipo granola? Só que a granola não tem muita proteína. E essas que a gente compra muitas vezes tem muito açúcar. Então eu queria alguma coisa assim mais light assim. Na hora do almoço eu consumo carne, na janta também ou consumo carne ou ovo. Então eu tô sempre correndo atrás da proteína. Porque a proteína é que ajuda no nosso músculo. Mesmo que você não faça exercício físico, a proteína é de extrema importância. Eu sei porque o médico suplementa a proteína da minha sogra, da dona Júlia, que é a bisa das crianças. Ele tá sempre falando na importância da gente consumir proteína, e muitas vezes a gente não consegue só com carne. Eu, pelo menos, não gosto tanto assim de carne para comer um monte de carne. Também não adianta consumir tudo de uma vez, parece que a gente tem que distribuir durante o dia. Resumindo, eu aprendi essa receita com proteína texturizada de soja. Ó, a minha até acabou, preciso comprar mais. Que é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês já viram? Tem gente que faz carne moída com ela, porque quem é vegano é uma forma de consumir proteína. Eu vou fazer aqui na frigideira e vou mostrando pra vocês, ó, uma frigideira um pouco mais funda. Aqui tem 50 gramas de soja, só pra você ter uma ideia sobre a proteína que eu tava lendo aqui, ó, 50 gramas, que é 1/3 da xícara de café, gente, mas aqui falando xícara de café, não considero muito não, ó, porque olha o tanto que tem aqui, tem 50 gramas, 1/3, considero uma xícara mais ou menos de proteína de soja. Tem 25 gramas de proteína. Para quem se importa com esse cálculo, né? 25 gramas é uma boa quantidade. E ele tem ferro também, que é 4 miligramas de ferro. Então diz que é 29% do que a gente precisa no dia. Tem pouco carboidrato, tem 15 gramas de carboidrato. Bom, vamos para a receita. Deixa eu trazer vocês aqui pertinho para ir mostrando. Para essa quantidade de 50 gramas de proteína, que é o equivalente a mais ou menos uma xícara, eu vou colocar 2 colheres de açúcar. Se eu tivesse o açúcar, eu não vou colocar muito cheia a colher não, viu? Mas daí você vai regulando na sua casa, quando vocês gostam de doce. A proteína, até agora, eu estava acostumada a fazer ela salgada. Sempre como farofa, alguma coisa assim, ou misturar até na própria carne moída. Mas doce é a primeira vez que eu descobri uma receita gostosa assim. Aqui em casa a gente gosta de coisa com chocolate. Então eu vou colocar o cacau 100%. Que esse daqui não tem nada de açúcar, eu vou colocar uma colher, ele é aquele cacau bem forte. Mas se você gostar mais doce, talvez você coloque achocolatado na sua receita. Aí mexe bem e eu vou ligar o fogo e deixar esse açúcar começar a caramelar. Se eu tivesse açúcar mascavo, eu preferia, mas como aqui em casa eu não tenho, eu só tenho açúcar branco mesmo, é o que eu coloquei. Como eu tenho melaço aqui em casa, eu vou colocar um pouquinho de melaço, equivalente mais ou menos a meia xícara de melaço, porque eu gosto desse sabor da cana de açúcar, sabe?
Mas se não tem melaço ou não gosta, não precisa colocar. Eu só tô colocando porque realmente eu gosto do sabor do melaço. Vai virar tipo uma granola, sabe? Só que bem proteica. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on it. Olha a crocância disso, gente. Ó, tá meio quente. Vocês conseguem ouvir? Ó. Só aí já tá muito gostoso. Mas eu adoro leite em pó. Agora tá esfriando um pouquinho aqui. Eu vou esperar só sair, parar de derreter o açúcar, porque se eu continuar com o fogo ligado, ele ia queimar. Então tem que prestar atenção nisso. Eu vou pôr um pouco de leite ninho. Mas se você gostar assim, tá passando o reciclável, caminhão do reciclável. E acho que eles estão mexendo aí, a neguinha fica latindo. Mas ó, tá muito gostoso. Ele é crocante, então você colocar em cima da fruta, colocar em cima junto com o iogurte, colocar em sorvete, gente. No sorvete que é só banana que eu faço, ele fica delicioso. Isso daqui vai ficar muito bom no sorvete. Mas, como eu amo leite ninho, eu vou colocar uma colher de sopa aqui de leite ninho. Isso, fica perfeito. Depois você guarda num pote fechadinho. Olha que delícia. Se você não gosta de chocolate, coloca só açúcar. Dá pra fazer com adoçante também. Mas eu confesso, gente, que eu tenho uma dificuldade com adoçante. Eu sinto, sabe, o fundinho amargo? Isso me desanima. Então, eu acho que fazendo assim em casa tem menos açúcar do que uma granola que a gente compra. E também ele é bem proteico, né? Ainda mais coloquei leite ninho. Vou provar de novo agora com leite ninho. Gente, ó. O cacau 100% é bom também, porque às vezes a gente tem vontade de comer alguma coisa doce, né? E o cacau 100% ele dá a sensação de chocolate e ele não tem açúcar, né? Às vezes depois do almoço a gente tem vontade de comer alguma coisa docinho, põe isso em cima de uma fruta, põe em cima do mamão, que é o que eu tenho picadinho em casa. Mas em cima da banana, do morango, até do açaí, isso daqui fica bom, hein, gente? Coloquei o mamão que eu já tenho picado, agora eu vou colocar por cima. Com mamão, com morango, com banana, isso daqui fica muito gostoso. Mistura a textura do macio da fruta com o crocante. Deixa eu só falar uma coisa que é importante pra vocês. Essa que eu tinha, ela não tem sabor. Ela é natural. Cuidado quando você for no mercado ver essa proteína de soja, fica perto da farinha lá desses alimentos, porque tem algumas que já são saborizadas. Por exemplo, com sabor de bacon. Então, para fazer uma receita doce já não é legal, né? Então é gostoso, é bom e é o que eu recomendo que você compre essa sem sabor nenhum. Que daí você adiciona o açúcar, o chocolate ou o adoçante se você quiser. Coloquei aqui num pote. Eu vou deixar na geladeira, mas eu acho que poderia deixar até fora da geladeira, né? E ele se mantém crocante se ficar fechadinho. Um dos motivos que financeiramente a gente tava no limite é porque esse mês a gente comprou o colchão pro Caio. Ele falou que gravou pra mim, olha que fofinho. Gravou e mandou pra mim. Eu não assisti ainda o vídeo que ele me mandou, mas eu vou colocar aqui agora pra vocês verem o colchão dele. Lá da kitnet dele. Fala, galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Caio. Queria fazer a minha intro gritando, que nem eu sempre faço, mas agora já são quase meia-noite. Voltei da faculdade agora há pouco. Aproveitei lá pra bater um papo com os meus amigos, depois comer alguma coisinha antes de gravar aqui, porque
chegou o que parece ser o colchão. Aquele colchão que vai inflar e abrir. Aí eu vou abrir junto com vocês pra vocês verem. Tô gravando aqui. Pra esconder um pouco a bagunça aqui. Pronto, agora tá melhor o enquadramento. Pra esconder um pouco a bagunça aqui, eu fui fechar minha cortina. Mas pela primeira vez, isso nunca tinha acontecido, ela caiu aqui. Tinha um varão de pressão que segurava ela aqui, aí ela caiu. Aí eu não vou mostrar essa parte, vou fingir que tá tudo organizado aqui, vocês não vão ver a bagunça. Se bem que eu já mostrei, né? Então, é isso aí. Vamos abrir agora esse colchão inflável pra mostrar como é que é. Conforme eu tô tirando esse plástico, já tá querendo crescer o colchão. Ele já tá fazendo pressão pra querer sair. Já abriu. Ele não veio com manual nem nada. Eu acho que é só abrir ele. Não sei se eu tenho que esperar algum tempo. Ó, calma aí, ele tá fazendo barulho. Ó, ele já cresceu bastante, hein? A espessura dele, ó. Cresceu bem. Agora sim, hein? Bonitão. Fofinho. Macio. Parece legal, hein? Galera, vou ser sincero pra vocês. Isso daqui eu não tinha nem falado pra minha mãe, mas ó. Aqui embaixo eu tinha colocado uns plásticos bolha. Uns plásticos pra evitar. Isso daqui é bem onde tá o buraco. Tinha colocado pra evitar o buraco e meio que compensar um pouquinho. Não funcionou tão bem. Mas agora com esse colchão daqui, ó. Vai ser uma maravilha pra dormir. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Como esse colchão meio antigo já veio com a kitnet e era de outra pessoa, a gente não sabe o que aconteceu com esse colchão e tudo mais, a gente tinha comprado uma capa pra ele, aquelas capas que usam em hospital e tudo mais. Então por isso que ele tá todo preto, ele tá envolto numa capa. Ela funcionou muito bem. Durou acho que, sei lá, uns 4 meses certinho de um lado, mas aí o que aconteceu foi que ela rasgou. Eu acho que deve dar pra ver na câmera, ela rasgou. Aí eu só consertei com durex e virei do outro lado, que do outro lado ele tava bom. E aí continuou. Vamos ver. Nossa senhora. Nossa, pior que é gostoso mesmo. Parece que eu tô deitado nas nuvens. Nossa senhora. Meu lombar agradece também. Antes o buraco ficava bem aqui. Ficava doendo a lombar. Mas agora tá bom. Nossa, pior que tá bom mesmo. E agora pra levantar pra fazer o resto das coisas? Mas é isso aí, galera. Deixa o like no vídeo. Comenta aí embaixo sua parte preferida. E comenta aí também agradecendo a tia Tati e o tio Fábio aí pelo colchão. Valeu! Vocês viram, gente? Vocês viram? Eu ainda não vi, porque eu só vou ver na edição desse vídeo como é que foi. Eu vou deixar o link desse colchão aqui, porque esse colchão é o mesmo que o Caio tem aqui em casa, é o mesmo que o Gui tem aqui em casa, e agora a gente escolheu comprar para ele lá na kitnet dele. É bom que ele é bem compacto quando chega e é extremamente confortável. O colchão que o Caio tava lá, acho que até no vídeo ele mesmo falou, é o mesmo que já veio na kitnet. Daí nós compramos uma capa super reforçada assim e ele continuou usando. Só que ele falou que tinha um abaulamento assim, um buraco no colchão. Isso o Caio não é de reclamar, mas estava incomodando ele. Daí nós compramos e o dia que chegou, que foi a semana passada, deixa eu ver que bonitinho, gente. Ele falou assim, mãe, acho que foi a melhor noite da minha vida aqui na kitnet. E o colchão dele estava bem ruim mesmo. Então nós estamos... O que foi, Budinha? A gente está muito feliz. Então, vou deixar o link se te interessar um colchão, pesquisar mais sobre ele. Realmente é um colchão muito gostoso. Inclusive é o que eu tenho na minha cama também de casal, só que o meu é grandão, né? Agora eu vou passar a roupa.
Vamos lá? É bom que a gente conversa mais um pouco. Quase não gosto de falar, né? Quando eu vou passando, a gente pode ir conversando, vocês vão me fazendo companhia. Gente, a minha tábua tá toda rasgada, mas eu não queria trocar a capa dela agora, porque a capa tá rasgada, mas a tábua já tá, sabe assim, no bico do corvo. E se eu trocar a capa dela, eu vou ficar com dó de trocar quando realmente a capa quebrar de vez, né? Então, tô tentando levar assim. Sabe o que eu queria ir falando com vocês? Tenho uma paciente que eu tô atendendo e que ela gostaria de modificar algumas atitudes dela, porque ela considera que ela é muito gentil, calma, doce com as pessoas de fora. Mas dentro da casa dela, com o marido dela, isso tá trazendo consequências, porque sabe o que aconteceu? Os filhos que já têm a própria vida, porque ela já é uma pessoa madura, eles já têm a família deles, os filhos não estão querendo ficar por perto. Porque às vezes a gente não percebe, mas a gente começa a tratar o outro, principalmente o marido, ou os filhos, as pessoas mais próximas, de uma maneira ríspida. Sabe que a gente fica cutucando o tempo todo, dando respostinha, sendo irônico? E isso acaba fazendo parte da maneira de tratar o outro perto. Quantas vezes você não conhece pessoas que é gentis com quem tá fora e com as pessoas dentro de casa acaba sendo um cavalo ou uma cavala, né? E mesmo isso sendo um funcionamento, a gente se acostumando dessa maneira, isso traz consequências. E ela tá tratando isso porque ela não quer que os filhos se afastem, ela quer que os filhos estejam por perto de vez em quando, um domingo sair junto. E isso não tá acontecendo de bom grado, a não ser por cobrança. Então, quando ela conseguiu, depois da terapia, conversar com os filhos sobre isso, eles indicaram isso, que é o tempo todo nessa picuinha, sabe? Nessa respostinha, nesses cutucões. Muitas vezes eles não brigam, o casal não briga perto dos filhos grandes, nem dos netos. Mas esse cutucar, sabe? Essa grosseria, essa maneira de ficar respondendo o tempo todo, eles percebem. E isso traz um clima desagradável. Por mais que a gente tente controlar. Ela trouxe até um exemplo de que no outro domingo, não nesse, no outro, eles saíram para comer e o marido ficou em casa provocando, sabe? Fazendo algumas coisas que sabia que tirava ela do prumo. E daí quando eles saíram, os filhos chegaram, eles foram comer fora, ela acabou sendo ríspida várias vezes com o marido, dando respostinha, cutucões. Só que os filhos só estavam vendo o que estava acontecendo ali no restaurante quando eles estavam juntos. Eles não sabiam dos bastidores. O que não justifica, mas o que trouxe um desconforto para ela, de que como a pessoa mais, sabe, indesejada, a pessoa mais chata, a pessoa mais cri-cri, é ela. Entende? Isso vai trazendo prejuízos emocionais, até na própria autoestima. Então, nós estamos trabalhando com ela a docilidade, a gentileza, de uma maneira que ela tenha a intenção de melhorar com isso. Porque nesse ritmo que a gente entra, muitas vezes a gente não percebe quão está difícil a convivência, né? Só que com o marido dela não tem como a gente tratar, porque ele vem em algumas sessões, a gente traz ele até para terapia junto, mas o meu foco é ela, que é a pessoa da terapia, né? Então a gente está tratando isso, a intencionalidade dela de ser mais gentil. Daí esse assunto eu achei interessante, porque muitas vezes a gente tá aí na casa, a gente não percebe, né? Eu mesmo já me peguei várias vezes sendo ríspida, sendo grosseira, entendeu? Com a intenção de ser grosseira, mas sem perceber que eu tava fazendo isso. Isso é ruim, né, quando a gente se depara com isso. Aí na sua casa, como é que você se considera uma pessoa gentil, trata com grosseria, como é que tá sendo aí pra você? Quando a gente pretende mudar, a gente tem que começar da gente, porque às vezes começa a botar a culpa no outro, lá mas você não sabe o outro, porque você não sabe o outro, mas o outro não tem como a gente fazer diferente, tem como a gente fazer diferente as nossas ações, né? Então, a gente tem que estipular algum tipo de gentileza, algumas coisas que a gente tem que deixar pra lá, só que muitas vezes a gente deixa pra lá, não fala, porque aquilo fica entalado. Daí vai engolindo outros sapos, de repente a gente põe tudo isso pra fora, né? Então, quando a gente decide não falar, tem que ir trabalhando isso dentro da gente, para que a gente não fale, mas que isso não fique entalado aqui, para que isso depois não acaba sendo um regurgitar de ofensas e de coisas ainda maiores do que ir pondo pra fora, aquelas cutucadinhas chatas, sabe? Mas ir fazendo com que aquilo não fique aqui, ó, engasgado na gente. Com isso, vai ter que se conhecer e observar, né? Muitas vezes a gente tem que fazer intencionalmente, assim, tipo, tá bom, fulano fez isso pra mim, eu vou deixar isso pra lá, só que eu não vou ficar com isso. Daqui a pouco aquele pensamento volta.
Aí você fala, tudo bem, Tati, eu sei que ele fez, foi chato, não foi legal, mas a gente se propôs a deixar pra lá, então vamos seguir. E olhar o que é que mais te provoca, porque às vezes o que te tira do sério são coisas que dá pra ser evitada dentro de você mesmo, que você não vai guardando. Que principalmente quem fica muito tempo sozinho assim, fica ali contendo os seus pensamentos e muitas vezes a gente fica com pena da gente mesmo, né? Fica, olha, você não merecia que fizesse isso, você mesmo não faz. Mas todos nós temos defeitos, né? Todos nós temos alguma coisa que a gente faz pro outro e a gente não percebe. Sabe, eu levo o Gui lá na estação de trem às 6 e pouco da manhã, né? Daí, ontem a gente tava conversando e ele falou assim, passando por uma rua, ele falou, mãe, toda vez que a gente passa por aqui, você passa por cima desse buraco, cai nesse buraco, né? E eu não tinha percebido isso. Acho que ele falou segunda-feira, hoje é quarta. Daí, eu falei, sério? Eu não percebi. Ele falou assim, mãe, toda vez. Daí ele começou a dar risada, antes dele falar isso, ele tava dando risada. Eu falei, meu, o que foi? Você tá rindo? Daí ele falou, que toda vez você passa nesse buraco, você cai nesse buraco todas as vezes. Daí eu falei, não percebi. Daí na terça-feira, eu percebi. Eu não percebi que eu ia cair no buraco, eu percebi que o buraco tava ali, né? Daí eu desviei e olhei pra ele e falei assim, hoje eu consegui, desviei do buraco. E isso foi ontem. Hoje de novo. Daí ele falou assim, já é o segundo dia que eu vejo que você não cai no buraco, porque daí eu botei atenção naquilo. Sabe quando você faz e não percebe? É claro que não, é um buraco gigantesco, né, gente? É um buraco, tem ali na rua. Enfim, mas daí eu passei a tomar atenção e agora eu provavelmente não vou ficar caindo nesse buraco toda hora, porque agora sim eu tenho a intenção. E quando eu cair, eu vou cair e já vou me ligar. E assim no nosso comportamento também, né? A gente não se liga. A partir do momento que tô falando aqui com você, você resolve botar atenção nisso, talvez você repare mais. Só que não basta reparar. A primeira coisa é, bom, eu já sei disso. A segunda, o que eu posso fazer de diferente? Só que não espere que quando você começar a fazer isso, não aconteça mais. É como eu não espero que eu nunca mais caia naquele buraco. Mas quando eu cair, eu vou ter atenção de novo, vou pensar, oxe, vou prestar mais atenção. Uma coisa é a gente ter empatia com a gente mesmo, no sentido de, Tati, caiu no buraco de novo, né? Ê, lasqueira. Outra coisa é eu pensar, nossa, Tati, como você é burra de novo, você não sabe dirigir, cair nesse buraco de novo. Então uma coisa é eu ter empatia comigo mesmo, falar, eu entendo que você estava distraída, você foi mexer no som, estava pensando em outra coisa, tá bom, mas amanhã a gente presta atenção. Outra coisa é eu me tratar com ignorância, porque nós estamos falando de gentileza, e é assim que a gente tem que tratar nós mesmos, né, com gentileza, tipo, tá bom, dessa vez foi de novo, mas a gente vai se policiar para que isso não aconteça. Gentileza é diferente de ter dó. Gentileza é diferente de eu pensar assim, Tati, você é uma coitada mesmo, olha só, Tati, você tá tão sobrecarregada, ou sei lá, você não dormiu direito essa noite, por isso que você caiu aqui no buraco. Daí é diferente, isso eu tô tendo dó. Gentileza é eu perceber o que eu fiz, mas me tratar com respeito para que eu não faça de novo. Ai, gente, isso dá assunto pano pra manga, não é? Um dia eu queria fazer ao vivo com vocês pra gente conversar esse tipo de coisa. Ia ser tão legal pra vocês trazerem a experiência de vocês, eu aprendo com vocês, o que eu puder acrescentar na vida de vocês também. Será gostoso, né? Bom, agora mudando de assunto de pato pra ganso, tem que buscar o violão da Helena que ficou pronto. Eu não sei se eu falei pra vocês que... espera aí, meu celular tá tocando. Eu falei pra vocês, a Helena vai fazer 15 anos agora em setembro, mês que vem. E o Gui comprou um violão usado pra ela. Ela só tinha o ukulele até agora, né? O Gui já teve violão, mas o violão dele acabou quebrando e o Gui também era canhoto, então a gente inverteu as cordas pra ele, por ele ser canhoto, e guitarra também. A guitarra é pra canhoto, ela não consegue tocar. Enfim, ele resolveu dar de presente pra ela de 15 anos um violão, que ela gosta. Só que ele comprou usado. E no meu caso foi um presente um pouco de grego pra mim, né? Presente de grego? Fala? Acho que sim, né? Por quê? Porque ele comprou o violão usado pra ela, ele pagou R$200 no violão. Daí chegou aqui em casa, como eles não entendem muito de violão, que só sabe tocar, mas sim, não entende muito da qualidade do violão, né? As cordas chegaram aqui em casa com uma diferente da outra. Eu sei que parece que tinha coisa lá que nem era muito bem corda de violão. E também aonde vai as cordas assim, sabe? Os ganchinhos assim, os
os dentinhos que encaixa a corda assim, tava todos muito gastos. Daí eu tava pegando na madeira, no braço do violão, assim, não sei se é assim que fala. Daí a gente resolveu levar pra consertar, achando que ia ser só trocar as cordas, gente. Quando a gente levou lá semana passada, R$300 pra consertar o violão. Aí até o moço falou assim, puxa, mas você vai gastar 300 pra consertar o violão, sendo que eu tenho um novinho aqui de qualidade por 450. Eu fiquei pensando, ele já pagou 200 comigo gastando 300, vai dar mais de 500, é mais caro que um violão novo, gente. Só que a Helena agora tem um apego sentimental por ter sido o Gui que deu pra ela, tudo, né? Daí o moço falou assim, você não prefere comprar um novo, zerinho, com tudo novo, ou você realmente quer consertar esse? A Helena acabou escolhendo consertar. E então a gente levou lá semana passada, e hoje eu preciso ir lá buscar o violão. Ele disse pra mim que talvez na terça ficasse pronto. Mas hoje já é quarta, ontem eu não liguei pra ele, hoje eu vou passar lá, ver se eu já posso retirar o violão. Pra ela vai ser uma delícia, né? Então deixa eu correr aqui, que eu não posso me atrasar. Vai buscar ela e depois trazer o violão dela. E o meu almocinho de hoje é um almocinho simples, mas bem gostosinho, gente, ó. Fiz repolho refogadinho, carne moída com batatinha. Carne moída com batata é uma delícia, né, gente? E arroz. Não sei não se vai dar pra buscar o violão, viu? Porque eu mandei mensagem pro moço, ninguém responde. Acho que... você veio, meu amor. Vai lá, ó, que preguiça. Que preguiça dela, pequenininha. Veio sem eu mandar. Entra. Eita, toca. Eu mandei mensagem, eu ia direto lá. Eu não vou gastar gasolina até lá, sendo que eu nem sei se tá pronto. Ela não respondeu. Então acho que não tá pronto o violão, não. Gente, olha essa árvore. Será que eu consigo dar um zoom? As flores dela. Não parece lacinho, um lacinho pendurado? Ela tá tão linda, mas tão linda. Tem aqui desse lado tem uma também, mas essa daqui tá de parabéns. Um chazinho para eu tomar agora no final do dia, enquanto eu edito o vídeo. Eu trouxe esse chazinho que a minha irmã levou no final de semana, mas eu nem sei o que é. O cheirinho parece de erva doce, mas não é. Que eu conheço como erva doce é essa sementinha aqui. Tirar um pouquinho de erva doce que eu conheço. Esse chá que a minha irmã levou lá no final de semana e eu trouxe um pouquinho pra casa. Cavalinho. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. E eu já te agradeço muitíssimo pela sua companhia, por você ter me ouvido até aqui. Obrigado pela sua inscrição. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nada.
Deixa o seu like se você puder, porque isso me ajuda muito. E até a próxima.